Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, vamos dar continuidade a esse ensino de cálculo 2. Para hoje, vamos trazer uma fala sobre gráfico, vamos aprender a construir diversos gráficos a partir de olhar da derivada, e aí nós vamos aproveitar, né, a lista de exercícios que nós temos sobre gráficos, vamos falar sobre ele, e eu vou mostrar para vocês agora algumas questões e discutir um pouco com vocês sobre como montar os gráficos dessas questões. Amados, vocês já fizeram um estudo sobre a função afim, já fizeram um estudo sobre a função de segundo grau? Já tem bastante domínio de como é o comportamento do gráfico, como desenhar o gráfico, e quais detalhes devem ser considerados, só que hoje nós vamos ver um olhar diferenciado, que é construir gráficos sobre o olhar da nossa derivada. Então, eu vou compartilhar com vocês a nossa lista, já para falar para vocês, né, quais são as funções que nós vamos estar aí trabalhando e como será esse olhar. Na lista de exercícios de vocês, né, no roteiro de aula da aula 3, nós temos aí uma lista de exercícios bem curtinha. Nós só temos três gráficos e pede para que vocês, né, estejam fazendo o desenho desses três gráficos, né, o gráfico dessas três funções, que são funções, cada um com um olhar diferenciado. Então, nós temos a função aqui do quarto grau, nós temos uma divisão de funções e nós temos uma potência de funções. Aí nós vamos poder ter um olhar, né? Um olhar bem atento sobre as diversas possibilidades com relação às funções e como é o seu gráfico. Então, eu vou compartilhar com vocês também o nosso gabarito e comentar com vocês como é a construção desse gráfico. Desde já, Marcos, eu adianto para vocês que existe uma sequência, né, de, de propostas que devem ser seguidas para construir o gráfico. Vocês já devem terem dado uma olhada nesse material, né, ter acompanhado. E aí eu acredito que vai ser bem legal vocês estarem agora acompanhando também como é construir o gráfico dessas funções. Pessoal, a primeira função, deixa eu só voltar aqui para vocês terem em mente, é a função do quarto grau. 3x à quarta menos 8x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 2. E nós precisamos desenhar o gráfico dessas funções. Vamos ver agora quais são as etapas que nós temos que fazer e, a partir dessas etapas, como fica o desenho do nosso gráfico. Primeira coisa, amados, nós temos que entender o primeiro passo de todos os gráficos, as funções, é entender o seu domínio, porque a gente consegue, a partir do domínio, entender se os valores de x eles fazem parte ou não daquele gráfico, se esse gráfico ele vai estar com comportamento acima, abaixo. Então, a gente precisa entender o domínio da função. No primeiro exemplo, na primeira função, nós temos uma função polinomial, e toda função polinomial, o seu domínio é todo o conjunto dos números reais. Então, para a função polinomial, não existe nenhuma restrição do seu domínio é a função, o conjunto dos números reais. Depois, pessoal, nós vamos entender a partir da função se existe alguma interseção com o eixo de y. Quer dizer, se vai existir algum ponto dentro dessa função que vai tocar o nosso eixo vertical, né, nosso eixo de y. Para que vocês estejam observando se existe algum ponto que vai tocar esse valor, basta que vocês associem a x o valor zero. Vocês vão na função, onde tiver x, substituam por zero, e o resultado vai indicar para vocês o ponto que vocês vão tocar o eixo y. Veja que nós já temos aí dois olhares. Primeiro, sobre o comportamento de x, entender o domínio. Segundo, sobre qual ponto ele toca o eixo y. Agora, pessoal, nós vamos para a próxima etapa, que é construir a derivada. Derivando as nossas funções, nós vamos, a função, né, de quarto grau, nós vamos chegar nessa função aqui, 12x ao cubo menos 24x ao quadrado mais 12x. Na primeira derivada, nós vamos fazer essa derivada igual a zero, para a gente encontrar os pontos críticos. Lembra que a gente já comentou sobre os pontos críticos da função, que inclusive nesses pontos muda o comportamento do gráfico. Então, a gente precisa também entender agora se essa função ela tem pontos críticos. E não é só, isso foi no início, né, dessa unidade, e não é só entender colocando a derivada igual a zero. Pode ser um momento em que a derivada ela não existe. Então, se a derivada não existir, ou se a derivada for igual a zero, nós vamos ter os pontos críticos da
da função. Aqui, se vocês preferirem, vocês podem dividir toda essa função por x, porque eu vejo que x é um termo comum, ou podem dividir por 12x, porque é um termo em comum entre todos eles. Quando vocês dividirem por 12x, a gente já acha uma possibilidade, que é ser x igual a zero. E aí a função restante, vocês vão encontrar o valor, né? Que associa f de x igual a zero. Então, vocês conseguem resolver de forma mais simples essa função do terceiro grau. Mas a terceira etapa é vocês fazerem a primeira derivada, que é para a gente entender os pontos críticos. Então, marquem aí, ó, ponto crítico 0, ponto crítico 1, resolvendo essa função igual a zero. Agora, pessoal, a partir dessa primeira derivada, nós também conseguimos entender onde a função ela vai ser crescente e onde essa função vai ser decrescente. Basta nós pegarmos a primeira derivada, deriva primeiro e coloca ela maior do que zero, né? Ou menor do que zero, para entender em quais intervalos ela vai ser crescente ou decrescente. Então, a nossa primeira derivada, se a gente considerar ela maior do que zero, nós vamos entender que, por se tratar de uma função polinomial, né? Ela vai ser maior do que zero toda vez que x for maior do que zero, e ela vai ser menor do que zero quando x for menor do que zero. Então, o que eu estou dizendo para vocês, amados? No momento que x for maior do que zero, a função ela vai ser crescente. Então, x maior do que zero, função crescente. E no momento que x for menor do que zero, essa função ela vai ser decrescente. Então, para valores de x que são menores do que zero, a função vai ser decrescente. Vamos para a nossa quinta etapa, que é verificar a segunda derivada. A gente já viu também essa questão da segunda derivada para a gente entender sobre o ponto de mínimo, ponto de máximo, máximo absoluto, máximo relativo. E aí, realizando a segunda derivada, nós vamos ter que a segunda derivada vai ser 36x ao quadrado menos 48x mais 12. Basta que vocês peguem a primeira derivada e derivem de novo. O que acontece? Se a gente tiver x igual a zero, nós vamos ter aí o valor 12, né? Que o resultado vai ser 12. Então, esse ponto de x igual a zero está indicando que é um ponto de mínimo, é o mínimo valor, né? Que nós temos. E f de zero igual a 12 é o mínimo relativo. Se a gente tiver f duas linhas de 1, que vai ser igual a zero, a gente não tem uma informação concreta. Que a gente precisa ter um mínimo relativo ou um máximo relativo ou absoluto, a depender da função. Então, nesse caso, a gente só consegue definir um mínimo relativo. Pessoal, a gente pode também entender sobre a concavidade. Vocês lembram sobre concavidade? Que a gente falou sobre concavidade de funções. Então, pega a segunda derivada, né, que a gente calculou, coloca maior do que zero ou menor do que zero, e observa a partir disso onde a função vai ser côncava para cima e onde a função vai ser côncava para baixo. Pegando a segunda derivada, que é 36x ao quadrado menos 48x mais 12, nós vamos perceber que ela vai ser maior do que zero quando x estiver no intervalo menos infinito e 1 sobre 3. Aqui, quando vocês quererem fazer um estudo, vocês calculem os zeros da função. Aqui é uma função de concavidade para cima, né? É uma função do segundo grau que tem concavidade para cima, ou seja, antes do primeiro zero da função, ela vai ser, né, a parte crescente, ou seja, menos infinito e 1 sobre 3, que é o primeiro zero da função, e o segundo zero da função, que é 1, a partir dele vai ser também o ponto que ela é crescente. Então, nós vamos ter aqui uma função crescente em menos infinito e 1 sobre 3, que foi o primeiro zero que a gente encontrou dessa função, e acima de 1, que é o mais infinito, que foi o segundo zero da função que a gente encontrou. Essa é a ideia, pessoal, de ser côncava para cima, no momento que ela está, digamos assim, crescendo. E aí, como nós temos dois intervalos, né, ela vai ser côncava na união desses dois intervalos. Para a gente saber quais são os pontos que ela vai ser côncava para baixo, basta pegarmos os zeros da função como extremos. Então, o que é que nós vamos ter? Que os zeros da função vão ser os lugares em que ela vai ser a função
decrescente, ou seja, função côncava para baixo. Se eu tiver uma função nesse estilo, que é uma característica da função do segundo grau com valor de A positivo, o que é que nós vamos ver? Nesse momento, ela é, né, uma função com valores maiores do que zero. Nesse momento, também são valores maiores do que zero. Então, aqui é 1 sobre 3. Maiores do que zero são para valores antes de 1 sobre 3, ou seja, menos infinito. E maiores do que 1, ou seja, mais infinito. E onde ela vai ter valores menores do que zero? Nesse intervalo aqui, ó, de 1 sobre 3 e 1. Então, nesse intervalo, vejo que os nossos valores são menores do que zero. Por isso que nós vamos ter aqui, ó, a segunda derivada menor do que zero entre 1 sobre 3 e 1. Ou seja, amados, esses pontos, 1 sobre 3 e 1, são os nossos pontos de inflexão, que nós encontramos a partir da segunda derivada. Agora, bora lá. Vamos voltar aos dados que nós temos, certo? E a partir disso, observar como é que fica o nosso gráfico. Todo o domínio faz parte do nosso gráfico. Ele vai tocar o eixo X no ponto 2. Os pontos críticos que ele pode estar mudando de posição, né? Mudando de comportamento, vai ser em 0 e 1 para X. Ela vai ser crescente para valores de X maiores do que zero, decrescente para valores de X menores do que zero. Nós vamos ter que o ponto de mínimo vai ser em zero, nós vamos ter só a ideia do ponto de mínimo. Vai ser côncava para cima nesse intervalo, côncava para baixo entre 1/3 e 1. E os pontos 1 sobre 3 e 1 são os nossos pontos, ó, de inflexão. E aqui, pessoal, nós temos o nosso gráfico, ó. Vejam todas as informações que vocês trouxeram, foram dadas aqui. Só que as informações que vocês visualizaram foi com relação à função que nós estávamos estudando, que é a derivada. Só que essa derivada traz as informações com relação ao gráfico geral. Então, a gente precisa entender a derivada, precisa entender as informações a partir delas, para depois jogar no gráfico. Vamos agora para a nossa segunda função, que é a função x² sobre x menos 3. Nós temos aqui, pessoal, uma função agora, uma divisão, né, de polinômios. E existe aqui também diversas possibilidades para vocês estarem resolvendo o gráfico dessa função. Nesse caso, a primeira coisa que vocês precisam entender é o domínio. Como eu sempre falei, venho falando desde o início, que para desenhar qualquer gráfico, vocês precisam compreender o domínio do gráfico. Como nós temos uma função, né, que existe aqui um denominador, esse denominador ele não pode ser zero. Por isso que o meu domínio não vai ser mais o conjunto dos números reais, e sim o conjunto dos números reais menos 3, que transforma o denominador em zero e ocorre uma indeterminação matemática. Então, nós temos aqui o conjunto dos números reais menos 3 por conta disso. Vamos para a primeira derivada. Então, nós já fizemos aqui, ó, a primeira derivada e a segunda derivada, e nós vamos ver que essas derivadas vão trazer pontos importantes para a gente dentro, né, dentro do nosso gráfico. Se vocês estiverem com dúvida, voltem em derivada do quociente, vocês vão entender como fazer essa derivada. Então, derivada do quociente, que a gente já viu em cálculo 1, deve ser aplicada aqui agora, porque nós temos uma divisão de funções. Olha o resultado da nossa primeira derivada. Então, para encontrarmos os pontos, né, os pontos críticos, nós temos que observar se existem valores aqui que tornam essa derivada igual a zero. Então, nós temos aqui o ponto zero. Por que o ponto zero? Porque o ponto zero vai trazer para a gente também, né, a derivada igual a zero. E nós temos o ponto 6. Então, o ponto 0 e o ponto 6 são os pontos que são considerados pontos críticos da função. São os momentos em que vai ocorrer essa troca de comportamento. Aí, pessoal, para entender se ela vai ser crescente ou decrescente, nós temos que observar a primeira derivada e, a partir da primeira derivada, acrescentar o maior do que zero. Entender onde vai ser maior do que zero ou menor do que zero. E aí, o que é que nós vamos ver? Que essa função, ela vai ser maior do que zero na união desses intervalos. A gente já viu, né? Antes de zero, até zero, ela vai ser, né, maiores do que zero, a nossa
primeira derivada, e a partir de 6. Então, 6 e mais infinito. Ou seja, ela vai ser crescente durante esse intervalo. Antes de 0, menos infinito, e depois do 6, que é 6 e mais infinito. Ou seja, se essa união desses intervalos, onde a minha função ela vai ser uma função crescente, ela vai ser decrescente num intervalo entre os extremos que a gente acabou de ver, que é 0 e 6. A gente viu, até desenhei, mostrei para vocês pelo gráfico da função do segundo grau, no exemplo anterior, essa questão dos valores, né, onde dá o sentido de ser crescente ou decrescente. Ou seja, onde a imagem vai ser maior do que zero ou menor do que zero. Aí, pessoal, se a gente considerar aí o f de zero, que vai dar igual a zero, nós vamos ter o máximo relativo, né? Nós vamos ter, nesse caso, nessa função, um ponto de máximo. E se a gente calcular f de 6, que vai ser, nesse caso, 12, nós vamos ter um mínimo relativo. Então, para essa função, considerando a primeira derivada e observando os pontos, né, que são os nossos pontos críticos, além disso, nós vamos ter um ponto de máximo relativo em 0 e um ponto de mínimo relativo em 6. Já no estudo da nossa segunda derivada, nós também chegamos em uma função que é uma divisão de polinômios, né? E aí nós vamos ver o seguinte: nós precisamos entender como é o comportamento dessa função. Pessoal, quando vocês forem fazer derivada de divisão de funções, né? Derivada do quociente, eu já comentei com vocês, mas eu vou relembrar. A parte de baixo, vocês não precisam desenvolver, porque vocês vão ver que vai chegar em uma função elevada ao quadrado. Então, vocês não precisam desenvolver esse produto. Vocês deixem o mesmo formato, porque fica mais fácil de vocês visualizarem o comportamento. Por exemplo, nesse caso, vocês teriam aqui o x menos 3 ao quadrado elevado ao quadrado. Se vocês deixam x menos 3 a quarta e não desenvolvem, fica mais fácil a gente fazer um estudo. Nós vamos ver que aqui existe um estudo sobre 3. Ou seja, por quê? Porque 3 menos 3 vai dar zero. Então, nós vamos ter aqui uma função que ela vai ser côncava para cima, entre 3 e mais infinito, porque nesse momento a imagem vai ser maior do que zero. E nós vamos ver que ela vai ser côncava para baixo, em menos infinito e 3, ou seja, valores abaixo de 3. Porque nessa imagem, ó, nós vamos ter imagem menores do que zero. Então, quando vocês quiserem saber a questão da concavidade das funções, basta aplicar a segunda derivada. E se for uma divisão de funções, tiver um quociente, a parte de baixo não elevem ao quadrado ou não desenvolvam, deixam em formato de potência mesmo, que é mais fácil para vocês estarem resolvendo. A partir disso, nós vamos ter um estudo sobre os limites, né, para a gente entender um pouco sobre as assíntotas. E nós vamos ver o seguinte: se vocês considerarem aqui, ó, o limite com x tendendo a 3, para a direita e para a esquerda, nós vamos ter mais infinito e menos infinito. Ou seja, em 3, nós vamos ter aí uma assíntota vertical. A assíntota é aquela reta aí que passa pelo gráfico e que o valor de x, ou o gráfico, não pode tocar. Então, olha o nosso comportamento da função. E a gente já viu esse estudo sobre x igual a 3. Por quê? Por que característica essa assíntota? Vejam pelo gráfico. Eu tenho uma reta que passa exatamente em x igual a 3. Essa reta é chamada de assíntota, porque nessa reta o gráfico não pode tocar. Ele não pode passar. Aí, por que não pode passar nesse ponto? E essa assíntota, o que significa? De onde vem? Lembram da função? Que a função é x ao quadrado sobre x menos 3? Então, o 3 ele não faz parte do nosso domínio. Ou seja, em x igual a 3, não pode ter nenhuma imagem, porque não faz parte do nosso domínio. Por isso que a gente inicia o estudo pelo domínio, para a gente entender se na função vai ter algum ponto que não pode tocar. Tranquilo, amados? Vamos ver agora a função 3, que é uma potência. X mais 1 elevado a 1/3. Então, nós temos que entender o domínio, como ali nós temos uma potência e o domínio. São todos os valores do conjunto real. Entender onde corta o eixo do X, o eixo dos Y, né? Desculpe. Então, nós vamos ver que ela vai cortar no eixo dos Y em Y igual a 1, que é o f de 0, né? E aí nós vamos observar que quando x for 0,
o nosso y vai ser 1, porque nós vamos ter 1 elevado a uma potência, 1 elevado a qualquer potência dá 1. E aí nós vamos ter o seguinte, nós já vamos ter a ideia da a primeira informação, que é o domínio, que é o conjunto dos números reais. A segunda informação, que é o ponto em que corta o eixo y, e a gente já viu substituindo o valor de x por zero. E agora nós vamos fazer um estudo da primeira derivada. Então, quando vocês derivarem primeiro, nós vamos chegar em 1/3 de x mais 1 elevado a menos 2 sobre 3. A gente já viu que desce e subtrai menos 1, né? E aí nós vamos chegar a esse formato de função. Para entender um estudo sobre a primeira derivada, a gente precisa igualar a primeira derivada a zero e fazer um estudo de quais pontos, né, resolvem essa equação. Resolvendo essa equação, nós vamos ver o seguinte: não vai existir nenhum valor de x para que esse f' de x seja igual a zero. Ou seja, se vocês pegarem essa função aqui, não vai ter nenhum valor que vocês substituam por x, que o resultado vai dar zero. Porém, pessoal, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, f' de menos 1 não existe. Então, nós não podemos ter os valores para a primeira derivada, né? Considerando que a primeira derivada, que x seja menos 1. Ou seja, existe um ponto aqui que não faz parte do domínio da primeira derivada, não no domínio da função, que o menos 1 faz parte do domínio da função, mas no domínio da primeira derivada. Então, na primeira derivada, nós vamos ter um domínio, só que o x ele não pode ser menos 1. Então, se existe um ponto que não faça parte, né? Que traga também alguma característica com relação à derivada, que não vai existir, também um ponto crítico. Então, para vocês entenderem a questão do ponto crítico, precisa entender se vai ter algum valor da derivada que vai dar igual a zero, ou se vai existir algum valor que não existe a derivada. Então, nesse caso, como menos 1 não existe a derivada, ele é o ponto crítico da função. Como nós vimos pela função, essa função ela vai ser sempre positiva, e aí nós vamos ver que ela vai ser sempre crescente. Então, a característica da nossa função da primeira derivada. Então, ela vai ser sempre positiva e ela vai ser sempre crescente. Então, a gente não faz um estudo sobre máximo ou mínimos relativos, porque ela vai ser sempre crescente. Aí nós vamos para a segunda derivada. Quando nós efetuamos a segunda derivada, nós temos que fazer um estudo para quais valores eles vai ter, né? Imagens acima de zero ou imagens abaixo de zero. E aí nós vamos ver que o ponto de referência é o menos 1, porque menos 1 mais 1 dá zero. Então, a partir desse menos 1, nós vamos ter um entendimento sobre onde ela vai ser côncava para cima ou côncava para baixo. Ou seja, ela é côncava para cima em menos infinito e menos 1, ou seja, para valores abaixo de menos 1, e côncava para baixo para valores acima de menos 1. Então, nós vamos ter aqui o ponto menos 1, que inclusive ele dá o resultado igual a zero, como ponto de referência. Acima desses valores, a concavidade é para baixo. Então, lembre-se que o nosso expoente é negativo. E abaixo desses valores, a concavidade é para cima. Aí nós vamos ter aqui, né, x igual a menos 1 é um ponto de inflexão, porque a gente viu que a derivada não existe nesse ponto. E aí nós ficamos aqui, pessoal. Olha o nosso gráfico, como é bonitinho, como é simples. Bem tranquilo, né, amados? Então, amados, eu espero ter ajudado vocês aí na resolução das questões, né? Que vocês estejam acompanhando o material. Nós vamos ficar por aqui, pessoal. E desejo bons estudos a todos, né? Que vocês estejam aí se dedicando cada vez mais. Qualquer dúvida, estamos por cá. Cheiro, meu povo.